Bem, bom dia. Esse vídeo é o vídeo de matriz, sejam bem-vindos. Nesse vídeo a gente fala da definição, diagonal principal, secundária, matriz especiais, igualdade, operações e matriz inversa. Tá bom, a definição de matriz aqui seja duas matrizes aqui, no caso a gente vai chamar de MN, os números das linhas das colunas, tá bom? Eles têm que ser maior ou igual a 1, no caso pelo menos uma linha, uma coluna. A notação de matriz é a letra maiúscula, aqui eu vou usar uma letra A. Então, a matriz que é do tipo ou de ordem M por N, ou do tipo N por N, é uma tabela, essa é a palavra-chave aqui. A matriz é uma tabela onde você tem M linhas e N colunas. É isso que você tem que entender. Se eu disser que ela é do tipo 3 por 2, significa que ela tem 3 linhas e 2 colunas. Se eu disser que ela é do tipo 4 por 1, é porque ela tem 4 linhas e uma coluna. Então, aqui é uma notação generalizada, representação. A gente pode usar colchete ou parênteses. No caso aqui, vocês estão percebendo que os índices, que são esse 1, 1, 2, o que é que eles representam, né? Esses índices, que são os índices A e J, eles representam a posição do elemento na matriz. Então, se você tem aqui o A11, lembrando que esse A aqui, um elemento, ele é com letra minúscula. Então, se você tem ele A1, aqui está na primeira linha e na primeira coluna. Se ele for o A12, né, a gente não lê A12, é A12, ele está na primeira linha e na segunda coluna. Então, o A32, por exemplo, ele está na terceira linha e na segunda coluna. E o elemento, por exemplo, A3N, ele está na terceira linha e na enésima coluna, já que ela é do tipo M por N, então ela tem N colunas. Então, por exemplo, esse elemento AM2 aqui, ele está na enésima linha, né, porque é a última linha dela, e na segunda coluna. E se ele for o elemento AMN, no caso ele é o elemento que está na última linha e na última coluna, né, na enésima linha e na enésima coluna. Pois bem, essa daqui também é uma forma de você indicar o tipo de elemento, como é que vai ser o tipo da matriz. A matriz A, a gente lê assim, a matriz A é formada pelos elementos A e J do tipo N por N. Ou usando colchete ou usando parênteses, né? Novamente está reforçando que o M é o número de linhas e o N é o número de colunas. Esse A e J é o termo geral. Aqui são matrizes que têm números reais, essa notaçãozinha especial. E aí aqui um exemplo. Por exemplo, essa matriz aqui, ela é do tipo 3 por 2, ela tem 3 linhas e 2 colunas, certo? E se você tiver uma matriz que o número de linhas for igual ao número de colunas, que eu coloquei aqui N por N, significa que a gente vai chamar ela de matriz quadrada, quando o número de linhas é igual ao número de colunas. Por exemplo, a matriz B, que ela é do tipo 3 por 3. A gente pode ler também que ela é quadrada de ordem 3, no caso. Quando a matriz é quadrada, você pode dizer que ela é de ordem 2, ou de ordem 3, ou de ordem 4. Essa expressão também indica que a matriz é quadrada, tá bom? Aí agora uma informação importante aqui, questão das diagonais. Quando você tem uma matriz quadrada, esses elementos que estão aqui, que seria o 1, o 5 e o 9, onde o i é igual ao j, como assim o i igual ao j? Eu vou voltar aqui para a matriz aqui. Por exemplo, o A11, o A12, o A33, o A44. Essa diagonal aqui é a que a gente chama de diagonal principal, que seria o 1, o 5 e o 9 nesse exemplo aqui. Seria o A11, o A22 e o A33. Já os elementos que a soma deles é um valor constante, a gente diz que a soma dos índices é um valor constante, a gente diz que ela é uma diagonal secundária. Como assim? Por exemplo, aqui é o A13, a soma de I1 mais 3 dá 4. Aqui é o A22, a soma de 2 e 2 dá 4. E aqui é o A31, também dá 4. Percebo que quando esse I mais J for um valor fixo, ele vai ser exatamente a ordem da matriz mais 1. Essa outra que é a que a gente chama de diagonal secundária. Para você entender bem, a diagonal principal dessa matriz C aqui vai ser o 1, o 2 e o 9. Já a diagonal secundária dela vai ser o 3, né, que é o A31, o 5, deixa eu colocar no lugar certo assim, o 5 e o 7. Pronto. Matrizes especiais aqui. A matriz é dita especial quando ela tem algumas características que a diferenciam, tá bom? Então, eu coloquei aqui as principais. Primeiro, a matriz linha é quando ela tem apenas uma linha.
A gente, quando trabalha com vetores, da parte de álgebra linear, geralmente a gente coloca a representação como matriz coluna. Não que a matriz linha fosse dar errado, mas é melhor você trabalhar com a matriz coluna mesmo, a representação mais clássica, tá bom? Mas, por exemplo, aqui, ó, a matriz do tipo 1 por 2, ela é uma matriz linha que tem uma linha e duas colunas. Ó, aqui é a coluna menos 1 e a outra coluna 4. Essa matriz B aqui, ela é uma matriz do tipo 1 por 4, ela tem 4 colunas, menos 1 meio, 0, menos 2 e 3. Tem uma linha e 4 colunas. A matriz coluna, que a gente usa muito na parte de representação vetorial, é que é a matriz que é mais clássica em termos de vetor. Por exemplo, vetor que tem duas dimensões, você coloca a matriz 2 por 1. Um vetor que você trabalha no R3, você representa ela como aquele vetor como uma matriz coluna 3 por 1. E aqui está aí, a matriz 3 por 1, matriz A, e a matriz B, 4 por 1. A matriz nula. A matriz nula é que todos os elementos são iguais a zero, certo? São valores nulos, né? Zero. No caso, quando é a matriz nula, você pode ter uma nula 2 por 2, como se fosse uma quadrada de ordem 2, ou uma matriz nula 3 por 2, ou uma matriz nula de qualquer formato. O importante aqui é que você vai perceber o seguinte, que a matriz nula, mais na frente a gente vai perceber que ele é o elemento neutro da adição. E quando você soma uma matriz com a matriz correspondente nula, ela não vai alterar os resultados, porque ela é toda zero. A matriz diagonal. A matriz diagonal, ela é uma matriz que ela tem a seguinte característica. Todos os elementos que estão na diagonal principal não são necessariamente zero, mas tem que ter alguém que não é zero, né? Senão se ela ficar toda zero, vai ser a nula, né? Mas esses elementos aqui não são necessariamente zero, né? Pelo menos um não é zero. E os demais elementos fora da diagonal principal são zero. Isso aí ela vai ter uma característica porque quando você fizer a transposição, vai gerar a mesma matriz. Mais na frente eu comento. Matriz identidade. A matriz identidade é toda matriz diagonal que os elementos da... matriz identidade é quando os elementos da diagonal principal são iguais a 1, tá bom? Ela tem uma lei de formação muito interessante. Como é que seria isso? A lei de formação dela é isso aqui, ó. Qualquer elemento AIJ vai ser igual a 1 se o I for J. Por que o I é J? Porque é exatamente a diagonal principal. Por exemplo, vou pegar essa daqui de ordem 3. Aqui é o A11, por isso que eu coloquei o 1. Aqui é o A22, por isso que ficou 1, né? Porque o I é igual a J. E aqui é o A31, ou desculpa, o A33, que ficou 1 também, porque o 3 é igual a 3. E quando os demais índices forem diferentes, por exemplo, o A12, o A13, o A21, o A23, o A31 e o A32, quando os índices forem diferentes, fica o zero. Então, na matriz identidade, a diagonal dela, ele tem a diagonal igual a 1, né? Todos os elementos são 1, e os demais elementos são 0. Aqui eu coloquei uma identidade de ordem 5, quebrou aqui, mas deu para perceber. Professor, e qual é a característica assim, mais especial da matriz identidade? É que ela vai ser uma espécie do 1 na multiplicação de matriz. Ela vai funcionar como elemento neutro da multiplicação. Ou seja, se você pegar uma matriz qualquer e multiplicar pela identidade, como ela é como se fosse o 1, a unidade, ela é um elemento neutro, ela vai gerar a própria matriz original, tá bom? A gente vai ver isso mais na frente, na parte de multiplicação. A notação da identidade é o izinho. Como a matriz identidade ela é sempre quadrada, como ela é sempre quadrada, a gente não precisa colocar 3 por 3, basta botar I3. Quando você colocar I3, você já está dizendo que ela é uma identidade de ordem 3, como está aqui. Quando você colocar I2, você já está dizendo que ela é uma identidade de ordem 2. A transposição, a matriz transposta. O que é que a gente chama de matriz transposta? A matriz é transposta quando você troca ao mesmo tempo as linhas se tornam colunas e a coluna vira linha. Vamos ver como é que ficou aqui o exemplo. Então, por exemplo, essa matriz A, ela tem a linha 0, 3, 5. Já que ela tem a linha 0, 3, 5, a coluna vai virar 0, 3, 5. Já a segunda linha dela é 2, 1, 0. A segunda coluna vai ficar 2, 1, 0. Então, o que acontece? Também você vai perceber o tipo. Por exemplo, essa matriz A aqui, quando fizer a transposição, a matriz A original ela é 2 por 3. O que significa 2 por 3? Ela tem duas linhas e 3 colunas, tá bom? Já a matriz transposta, como você vai transformar o que é linha vai virar coluna, então de duas linhas agora eu vou ter duas colunas. E de 3 colunas agora eu vou ter 3 linhas. Então, em vez de 2 por 3, a transposta vai ser 3 por 2. Qual é a parte interessante disso aí? É que os índices se trocam, por exemplo. O elemento que estava na posição A1, 2, ele agora vai ser o elemento da posição A2, 1.
Pela transposição, o BIJ vai ser o AJI, que é exatamente isso que está comentando aqui nessa anotação. Que o elemento que estava numa certa posição da matriz, por exemplo, o elemento que estava na posição A13, que é esse 5 aqui, ele vai se tornar agora o elemento A31. Uma outra coisa interessante é que se você fizer duas transpostas consecutivas, que a gente chama de transposta da transposta, que eu coloquei aqui amarelinho, quando você fizer a segunda transposição, vai voltar à matriz original, que é como se você pegasse essa matriz, aí transformava o 0,2 na linha, o 0,2 aqui que está na linha vai virar uma coluna, o 3,1 que está na linha vai virar uma coluna, e o 5,0 que está na linha vai virar uma coluna. Então, a transposta da transposta, se você fizer duas transposições, volta para a matriz original, é como se fizesse duas espécies de rotações. A simetria, né? A matriz simétrica. A matriz é dita simétrica quando você tem a transposta igual à matriz original. Aqui é a parte-chave aqui. Ela é simétrica quando ela é igual à sua original. Então, o que é que acontece? Primeiro, ela tem que só dar certo a simetria quando ela for quadrada. Isso aqui não tem como uma matriz ser simétrica se não seja quadrada. Porque aí, se ela for quadrada, as duas são do mesmo tipo, né? Então, você faz uma transposta de uma matriz 3x3, vai gerar outra matriz 3x3 e aí não tem problema. A questão é ver também a questão dos números, como é que eles estão dispostos nas matrizes, os elementos. Então, para ela ser simétrica, você tem que os elementos que estão equidistantes em relação à diagonal principal são iguais são o mesmo número. É como se fosse um espelho a diagonal principal, como se fosse o reflexo aqui, o 5 com o 5, o 7 com o 7 e a raiz de 2 com a raiz de 2. Por quê, professor? Porque aqui você tem o A12, aí ele vai ter que ser igual ao A21, até escrever aqui. Então, o A12, um erro aqui de digitação. O A12 tem que ser igual ao A tem que ser igual a 2,1. E ficou letra maiúscula aqui. Então, por exemplo, o A12 igual a 2,1, o A13 igual a 3,1, e nesse caso aqui, o A23 igual a A32. Então, acontece isso. Isso, tudo bem. É só uma observação. No caso aqui, geralmente tem problemas envolvendo simétrica nesse sentido, os problemas clássicos. Ele dá uma matriz meio incompleta, problemas clássicos aqui. E ele pergunta como é que seriam os valores desse x, y, z aqui, dessas variáveis desconhecidas, se você sabe que ela é simétrica. Ora, se ela é simétrica aqui, pela simetria, o x tem que ser o 5, o x tem que ser o 5, o y tem que ser o 7, o y tem que ser o 7, o y tem que ser o 7, e o z tem que ser o 4 aqui, ó, o z com o 4 aqui. Para quem não entendeu, o 5 é o A12, tem que ser igual ao A21, que é o x. O y, que é o A31, tem que ser igual ao A13. E o z tem que ser igual ao 4, que ele é o A23. E aqui é o A32. Aí, no caso, uma pergunta bem interessante. Se uma matriz é simétrica, 3x3, observe aqui o tipo dela, ele pergunta quantos elementos no máximo podem ser distintos. Então, quantos elementos podem ser distintos no máximo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa matriz aqui e vou responder como se fosse dando um exemplo. Então, no máximo, ele quer saber o máximo de elementos distintos. Primeiro, toda a diagonal pode ser distinta. Então, você já tem 3 elementos distintos. Agora, esse 5 tem que ser no mesmo local aqui do x. Esse 7 tem que ser no mesmo local aqui do y. E esse 4 no mesmo local aqui do z. Então, se você perceber aqui, nós temos que ter esses dois iguais, esses dois iguais e esses dois iguais. Então, você tem 3 elementos. Com mais 3 da diagonal, então, no máximo, nós vamos ter 6 distintos. Isso aí é o máximo que você pode ter numa matriz de ordem 3, uma matriz simétrica de ordem 3 elementos distintos.